Bom dia, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui, a segunda vez. De fato, é a primeira vez que eu estou pregando assim, numa conferência missionária. Isso para mim é um motivo de agradecimento e de me sentir honrado, privilegiado de falar à igreja. Então, domingo passado, nós contamos um pouco da nossa experiência, falamos sobre a situação da educação domiciliar no Brasil. Falamos um pouco também sobre a nossa visão de educação domiciliar, né? Hoje, né? No começo, foi realmente uma questão de educação somente, mas hoje nós temos uma visão bem mais focada no que Deus quer de nós como família. Então, é uma visão muito mais missionária que nós temos para os nossos filhos hoje, quando a gente investe nosso tempo para educá-los, estamos focando, né, o serviço deles no reino de Deus. Estamos focando a preparação dos nossos filhos para serem úteis no reino de Deus, para terem satisfação em servir a Deus, né, terem realização pessoal, né, como uma família que eles vão ter também, uma família que serve a Deus. Falamos domingo passado também que a educação domiciliar, como a gente conhece hoje, é uma reação, uma contraposição à educação escolar, como a gente conhece, né? Nem sempre foi assim, né? Nós já falamos isso domingo passado. A educação nem sempre foi escolar. Isso veio de 1700 para cá, quando um rei, né, da Prússia decidiu, né, obrigar, né, os homens e as mulheres da cidade, desde criança, irem para a escola. E o foco era formar o bom soldado, o bom operário. Então era uma educação realmente voltada para os interesses do Estado. E depois da Revolução Francesa se espalhou para o mundo todo. Então, a educação domiciliar, como a gente conhece, é uma reação a esse tipo de educação. E sendo assim, né, obviamente a Bíblia não vai tratar especificamente sobre a educação domiciliar como a gente conhece, né? Não é essa, né, não é essa a proposta bíblica, que é muito, né, anterior, mas de fato a Bíblia fala especificamente sobre a educação domiciliar, a educação que os pais devem dar para os seus filhos. E é nisso que a gente vai focar hoje. O que é que Deus nos instrui como pais para orientar e educar nossos filhos. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença
e pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, nos encha com Teu Espírito, Senhor, para que a gente faça a Tua vontade. Temos consciência que o Senhor é o nosso dono, o dono da nossa vida. E esse é o significado da palavra Senhor. E estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, com essa consciência, entregando nossas vidas e as vidas de nossos filhos. Faz a Tua vontade em nosso meio, Senhor Deus. Faz a Tua vontade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Deuteronômio é a repetição da lei dada ao povo, a repetição que Deus ordenou que Moisés fizesse, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E vamos parar um pouquinho aqui na meditação específica do texto e relembrar alguns fatos que aconteceram antes disso. A formação do povo de Israel, aconteceu no Egito. Lembram que a família de Jacó vai para o Egito. Ali não era povo ainda, e no Egito é que eles começam a se multiplicar. Então, quando o povo nasce, quando o povo é constituído, eles nascem escravos. A origem do povo era um povo escravizado. E com Moisés houve a libertação da escravidão e eles atravessam o deserto. Quando eles chegam prestes a entrar na terra prometida, Moisés escolhe algumas pessoas, os espias, e envia para observarem a terra. E houve um relatório muito ruim desses espias, muito ruim. O povo se rebela, inclusive tenta matar Moisés, acusando de colocar o povo numa situação de muito risco, de quase suicídio, lá quando fosse enfrentar aqueles povos. E Deus fica muito irado, e impõe um castigo ao povo de Israel. E o castigo seria o seguinte, que todos, de 19 anos para cima, 20 anos para cima, iriam morrer no deserto. Todas as pessoas de 20 anos para cima iam morrer no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que foram os dois espias que deram um relatório positivo, um relatório com fé no que Deus já havia prometido. Isso está em Números capítulo 14. Então, Deus impõe um castigo ao povo: nenhum de vocês, essa geração, não vai entrar na terra prometida. Somente os de 20 anos para baixo. E ali eles passam, a partir dali, a andar no deserto, vagar, Deus os orientava. Eles paravam num lugar, passavam temporada, iam para outro, mas eles ficaram meio que rodando no deserto. Até que passassem esses 40 anos e toda essa geração que Deus tinha proibido de entrar na terra morresse. E aqui nesse momento, Moisés está repetindo a lei para aquela nova geração. Então, se a gente parar um pouquinho para imaginar como era essa geração, lembre-se, eram todos os que tinham 19 anos para baixo até aquele momento. Então, o mais velho daquela geração que estava ouvindo ali a repetição da lei tinha 59 anos. Ou seja, 40 anos no deserto, mas no máximo 19, na época que Deus impôs esse castigo, essa pena. Então, era uma geração de muitos jovens, de muitas crianças. Esse era o perfil do povo. Jovem, não conhecia nada além do deserto. Eles tinham saído da escravidão, não eram mais escravos, mas não conheciam nada mais além do deserto. Não conhecia fartura, não conhecia deuses falsos, não conhecia construções de cidades, não conheciam templos, não conheciam outros povos, a não ser alguns contatos eventuais, provavelmente. Era um povo
que não conhecia muitas coisas. Estavam ali à beira de entrar na terra de Canaã, né? E era uma terra boa, havia cidades, havia templos, e havia muita produção de frutos. Se a gente ler um pouquinho o texto, esse próprio texto de Deuteronômio, a gente vai ver, pelas advertências que Deus dá, como era aquele lugar, né? Se a gente pular aqui, do versículo 6 em diante, aliás, depois do 9, no versículo 10, 11, casas cheias de tudo. No versículo 10 também fala, boas cidades que não edificaste. No versículo 11, casas cheias de tudo o que é bom, poços abertos que não abriste, vinhais e olivas que não plantaste. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. A advertência é bem clara, vocês vão para uma terra muito diferente do que vocês conhecem. Muito diferente do deserto. Eram cidades que tinham fartura de água, de frutas, de produção. E também tinham outros deuses, altares, colunas, postes, ídolos, imagens de escultura, né? Lendo o texto a gente já percebe isso, né? As advertências de Deus para que eles não se envolvessem com aquele povo, não, né, recebessem esses costumes, né, e esses deuses falsos, né? E diz mais, não cobiçem prata e ouro que estão sobre esses altares. Era uma boa terra de ribeiros de águas, fontes, mananciais profundos que saíam daqueles vales e das montanhas. No texto ainda fala de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite, mel. Terra em que eles iriam comer pão sem escassez. Nada iria faltar. Terras que tinham pedras boas para construção. E nos montes havia cobre. Lê um pouquinho o texto, a gente vai ver todas as informações, né, que Deus revela, né, na sua palavra para o povo. Então imagine aquela multidão de povo que só conheciam o deserto, a escassez do deserto, né, e as tendas, moravam em tendas, de repente iam entrar nessas cidades, iam encher os olhos, né, iam se encher de imaginação para as coisas aqui desse mundo, o conforto, a segurança, né, a boa comida, né, a boa cozinha, né, fartura de tudo, nada faltava. Lá eles iam construir casas, né, lá eles iam ter gado e rebanho, prata e ouro. Tudo quanto eles iam possuir iria prosperar e crescer, né, porque eles iam, né, se estabelecer na cidade e iriam produzir. Dá para imaginar o risco disso tudo, né? Dá para imaginar, né? Se a gente imaginar uma situação nossa aqui, a gente cria, né, uma hipótese de a gente criar nossos filhos, né, com todo cuidado, né, protegendo de más influências, né, protegendo de más amizades, né, instruindo, né, educando. De repente chega uma idade que eles vão sair de casa e vão estudar numa capital como São Paulo, por exemplo, onde tem de tudo, muita fartura, né? E lá eles vão ter condições de se estabelecer e de ganhar um bom dinheiro. Imagina só o risco que é numa cabeça de um jovem imaturo se colocar numa cidade como São Paulo, onde tem fartura de tudo, inclusive de muito pecado,
e muita tragédia, e muita coisa que vai afastá-los de Deus. Era o caso aqui. Era o caso aqui. Eles estavam prestes a entrar, muitos jovens, muitas pessoas imaturas, muitas pessoas que não conheciam na vida no Egito, né, que ouviram falar das maravilhas de Deus, dos pais, sim, não tinham vivido, mas eram muito imaturos e não conheciam os riscos que esse luxo nos oferece e oferecia para aquele povo. O grande risco, então, era se esquecer do Senhor. Era olhar para aquelas coisas, encher os olhos e se esquecer de Deus. O versículo 2 é bem claro. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, ou seja, da escravidão. Duas coisas está dito aqui. Se lembrem do Senhor. E a origem, sua origem, era de escravo, resgatado com mão poderosa. Então, essa instrução é repetida várias vezes, né, nos próximos capítulos. Não se esqueçam, cuidado para não se esquecer. Quando vocês entrarem na terra prometida, começarem a desfrutar das coisas boas dessa terra, não se esqueçam do Senhor. E foi o Senhor que te tirou da escravidão. Tua origem era na escravidão. A nossa origem também, né? Nós éramos escravos do pecado, resgatados com mão poderosa também. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. E precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Vocês, foram resgatados. Vocês que conhecem a Cristo, já aceitaram a Cristo, foram resgatados do pecado, da escravidão do pecado. Nós também fomos. Não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam do Senhor. Existia um risco claro do coração se elevar com todo esse conforto e aparente segurança. Do risco de dizer no coração, como aqui também fala, foi a minha força que produziu isso, foi meu trabalho, foi a minha inteligência que me fez ganhar dinheiro e produzir e estar bem de vida hoje. Foi o meu braço que adquiriu essa riqueza. Era um risco iminente de eles entrarem naquela terra, produzirem, estarem satisfeitos, supridos de todas as necessidades e se esquecerem do Senhor. O que tem isso a ver, né? Essa história de fundo, esse pano de fundo histórico? Tem muito a ver. Porque nós vivemos numa Canaã dessa. Nós vivemos numa terra, né, onde a maior parte das pessoas não teme a Deus, são inimigas do Senhor. E nossos filhos estão aí, nas escolas, nos condomínios, em outros grupos sociais, e estão aprendendo, estão vendo, ouvindo, se relacionando com outras crianças e estão aprendendo coisas desse mundo. Qual será a nossa postura diante disso? Será que a nossa influência dentro de casa é mais forte do que essa atração que o mundo dá? E hoje o mundo tem muitos atrativos. Muitos atrativos. Diversões, distrações, jogos. A internet, só a internet já é um estrago de tantas atrações mundanas. E a nossa influência, como tem sido? Mas meu filho está numa escola muito séria, né? Eles proíbem o celular, né? Mas na hora do intervalo eu garanto que as crianças estão lá, porque eles não podem proibir no intervalo, e fica lá um monte de criança nos joguinhos,
quando não em outras coisas piores. E não só a internet, mas as conversas, a gente junta duas crianças imaturas, duas crianças cheias de conceitos mundanos, não vai sair outra coisa. Nossos filhos estão aí, se relacionando com essas pessoas. A nossa influência em casa é mais forte do que essa? Será que o que a gente ensina tem raízes mais profundas do que o que nossos filhos aprendem com os professores, com os colegas de escola e com os colegas do condomínio? Será que é isso? Será que nós temos dedicado tempo suficiente para eles, para ensinar? Ou a gente só tem aquele tempo no sábado, porque eu e minha esposa trabalhamos, por exemplo. Minha esposa teve que abdicar do trabalho, eu diminuí minha carga horária para a gente atender isso. Foi um sacrifício, né? E tem sido um sacrifício. Mas cada vez mais a gente se convence de que uma decisão assim foi mais acertada, né? Da gente lançar aqui de lado os alvos do mundo, os projetos do mundo, as promoções do trabalho, vamos deixar isso de lado. Vamos focar nos nossos filhos, que a gente vai ter uma herança no Senhor, mais frutífera. Então, deixar um pouco essas coisas do mundo de lado. Deixar um pouco o excesso entre aspas, porque nunca é excesso de dinheiro, né? Nunca a gente acha que tem excesso de dinheiro. Mas, se a gente parar e colocar numa planilha e num papel o que realmente a gente precisa para viver, a gente vai encontrar excesso, que a gente usa para outras coisas. Se a gente tiver condições de colocar esse excesso de lado para ter mais tempo, né? Se a gente colocar de lado uma necessidade também, entre aspas, de um carro melhor ou de uma casa maior para ter mais tempo, talvez seja uma decisão mais acertada para que a gente se dedique aos nossos filhos. Chegará um dia em que nossos filhos ficarão longe de nós. Ou vão para uma faculdade, ou vão morar em outro estado, ou vão se casar e vão para outra casa, né? Ou mesmo eles vão crescer e ficar com a opinião deles formada e nossa influência será pouca. Será que eles vão lembrar do Senhor? Será que eles vão lembrar das instruções que receberam de nós? Será que nós estamos instruindo e aproveitando essa fase de infância para formar uma visão de mundo que seja de acordo com as Escrituras? Ou será que a gente vem todos os domingos para a igreja, mas em casa a gente só fala de sucesso profissional, de investimentos, de esperteza no mercado, né, e de habilidades para viver nesse mundo, né, deixando de conversar sobre coisas eternas com os nossos filhos? Precisamos acordar, irmãos. Precisamos acordar. Domingo passado, a gente falando sobre isso, né, eu lancei uma ideia, né, se apenas metade das mulheres das igrejas bíblicas decidissem firmemente criar seus filhos segundo as Escrituras, talvez daqui a 20 anos houvesse uma revolução no Brasil, e quiçá no mundo. E dei o exemplo dos puritanos na Inglaterra, que eram poucos, é um país pequeno, e eles foram fiéis testemunhos na Inglaterra, foram expulsos, vieram para os Estados Unidos, e até hoje a gente recebe influência desses homens, dos seus livros, dos seus escritos, do seu exemplo. Então, se nós aqui no Brasil, aqui em Calcaia, decidíssemos começar pela nossa casa, e a partir daí, e sendo exemplo para outras famílias, e vivendo o Evangelho. Claro, viver o Evangelho tem sofrimento, sim, mas tem muita alegria, tem muita satisfação. E vivendo esse Evangelho com satisfação que a gente vai
ganhando outras pessoas, mostrando como é bom servir a Deus, mostrando como é bom ter uma família centrada na palavra de Deus, outras pessoas vão se achegar. Né? E quem sabe esse movimento não cresce, e pessoas se juntem a nós nesse ideal de termos famílias fortes, igrejas fortes no Senhor, para a glória dele, para testemunho firme e serviço consistente no reino de Deus. Vamos voltar para o texto, então. A partir do verso 5, vou reler a partir do verso 5. Diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o primeiro ponto, irmãos, a instrução que nós precisamos passar para os nossos filhos em casa precisa primeiro estar no nosso coração. Antes de ensinar, a gente precisa amar profundamente a Deus, amar profundamente as verdades do Senhor, a sua palavra. E aqui o texto fala de uma forma muito forte: todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. É você inteiro expressando esse amor à palavra de Deus e a Deus. E as crianças precisam ver isso. Se a gente fala e não vive, garanto, por experiência própria, que eles vão aprender com os nossos exemplos e não com as nossas palavras. Precisamos viver esse amor. Eles vão perceber isso nas pequenas coisas, nas preferências, na organização do nosso tempo, nos pequenos sacrifícios que a gente faz durante o dia. Né? A gente anda fazendo sacrifícios mais para as coisas do nosso trabalho, ou mais para o serviço na igreja, mais em relação a Deus. Eles vão perceber isso. Os nossos investimentos, o nosso uso do dinheiro, como é que a gente investe nosso dinheiro, usa o nosso dinheiro? São coisas mais relacionadas ao reino de Deus ou coisas mais relacionadas a esse mundo? As crianças percebem isso. Então, antes de ensinar, nós devemos viver esse amor em verdade, esse amor pela palavra, pelo Senhor, pelo reino de Deus, de todo o coração, de todas as nossas forças e de toda a nossa alma. Então, o versículo 6 repete isso. Nessas palavras que eu estou te ordenando, né, que isso aqui era a repetição da lei, devem estar no teu coração, primeiramente. Né? A partir de então, é que você vai ter condições de ensinar. E aqui a expressão, aqui no versículo 7, é bem forte: inculcar, significa colocar dentro, né, da cabeça da criança. Né? E a gente percebe pelo texto, né, como é esse inculcar, que é tão intenso, né, e é de manhã, né, é na hora de dormir, é andando, é deitando. Essa dinâmica de inculcar a palavra de Deus é incompatível para um casal que trabalha ambos o dia inteiro. Eu sei que não quero colocar culpa aqui nas mulheres, né, que trabalham fora, não é minha ideia aqui, mas que de fato, quando a gente olha para isso aqui, não dá, incompatível. Andando pelo caminho, ao levantar, vai lá, a gente levanta cedo, toma um café, mas o resto do dia, né, isso tem que estar acontecendo também, pelo texto. Né? E é preciso que a gente tome decisões firmes com relação ao Senhor, por causa do nosso tempo. Existe uma pressão da sociedade, das pessoas, para que a gente assuma um determinado padrão de vida que normalmente exige de nós mais tempo para buscar dinheiro. Existe isso, essa pressão
né, os assuntos que se conversam, as rodas de conversa, né, às vezes, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, existe essa expectativa de que a mulher esteja ocupada com um trabalho fora de casa, ganhando dinheiro, ajudando no sustento da família. Isso é um malefício terrível para os nossos filhos. Vão ficar longe de nós, aprendendo outras coisas, né? Às vezes até tem uma pessoa cristã, né, cuidando dos nossos filhos, mas não é a mesma coisa, né? A responsabilidade dessa instrução é claramente dos pais, claramente, né? Não só aqui no Velho Testamento, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A gente olha para Efésios, capítulo 6, está lá, pais, né, instruam seus filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Não tem dúvida que essa responsabilidade é dos pais, né? E, infelizmente, existe essa cultura de terceirização. Infelizmente. Talvez esse seja um dos grandes problemas dessa cultura escolar hoje. Quando eu era criança, existia essa ideia de parceria, né, com os pais, com a escola. Hoje está praticamente, né, deixado de lado. Praticamente isso foi esquecido. E os pais realmente fazem, às vezes levam o menino doente, porque precisa trabalhar e precisa de alguém que olhe, deixa o menino doente na escola para poder ir trabalhar. Então o foco não é instrução, realmente, não é instrução. E essa cultura de terceirização de responsabilidade, com responsabilidade claramente dos pais, de instrução dos filhos, de formação do caráter, né, de instrução da palavra de Deus, de discipulado com os filhos, claramente dos pais, tem chegado nas igrejas. Já tem a cultura lá fora dos pais entregarem os filhos para a educação, instrução, formação do caráter, né, para as escolas. Chega no domingo, os pais também entregam para as escolas bíblicas. Né. Não quero aqui falar mal da escola bíblica, né, tem seu lugar importante demais para a instrução, mas eu só queria deixar esse toque para a gente não perder de vista essa responsabilidade. E pelo menos os pais sejam exortados continuamente sobre essa responsabilidade. Que em algum momento do culto esteja todo mundo junto, né, para que nós nos identifiquemos como igreja, juntos, adultos e crianças, e as crianças entendam isso. Eu faço parte desse culto, né? Eu conheço a voz do meu pastor e não só do professor. Eu tenho uma referência pastoral nessa igreja. Então, é um toque, né, para que a gente não se esqueça de exortar os pais sobre essa responsabilidade. E, realmente, é muito difícil para os pais que trabalham o dia inteiro ou que deixam o dia inteiro com a babá ou deixam os filhos o dia inteiro na escola, de cumprirem o que está aqui em Deuteronômio. É praticamente impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu não conheço. Não posso dizer que eu conheço o hábito e a competência dos pais como um total, mas que é muito difícil. Então, a ideia aqui é de inculcar nos filhos esses ensinamentos, é de preparar as crianças nessa fase de imaturidade, mas também numa fase que eles aprendem muita coisa. As crianças, a mente das crianças é impressionante como eles aprendem nessa fase. Nessa fase de criança, onde se aprende linguagem, né, que é uma coisa que nós adultos hoje temos extrema dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Mas as crianças novinhas, você pode, né, começar a conversar com ela em chinês, ela vai aprender chinês. Elas têm uma mente muito apta a aprender coisas nessa idade. Então, vamos aproveitar essa fase para ensinar a palavra de Deus. E assim a gente prepara as nossas crianças nessa fase, que é uma fase de maturidade também, para que elas tenham condições de, no futuro, se posicionarem com firmeza diante do mundo. Se posicionarem com firmeza, né?
Aqui em Deuteronômio, nesses capítulos para frente, né, a exortação era: quando vocês entrarem lá, não se casem com os povos de lá. Não deem seus filhos em casamento. E essa postura de firmeza e de convicção, os nossos filhos só vão ter se a gente ensinar desde pequenos. Porque se não forem ensinados assim, quando chegar uma certa idade, onde as emoções estão mais à flor da pele, os ensinos vão se apagar diante dos encantos do mundo. Esse era o risco. Encher os olhos com as coisas do mundo e se esquecerem dos ensinamentos, se esquecerem do Senhor. E nós temos essa responsabilidade hoje de proteger nossos filhos, né? Proteger a inocência, né? Proteger nossos filhos nesse momento de formação do caráter, né? Nesse momento de imaturidade. Se alguém fala: não, isso aí é bolha, vocês estão criando seus filhos numa bolha, educação domiciliar é uma bolha. Não, não é. A gente expõe nossos filhos de uma maneira controlada. Essa é a diferença. A gente ensina, expõe nossos filhos, vê como é que eles reagem. Chega em casa, a gente corrige, exorta de novo, para que eles tenham uma postura diferente quando estiverem diante de pessoas que não conhecem ao Senhor. Quando tiverem que tomar decisões, a gente expõe, vê como é que eles reagem. Isso não é criar em bolha. Isso é preparar para que eles se posicionem diante do mundo quando a gente não estiver por perto. A ideia não é proteger da influência do mundo. Não é essa. Os israelitas aqui, os judeus, estavam entrando na terra prometida. Eles não iam ser protegidos dessa terra e dos povos. Não. Estavam sendo preparados para enfrentar aquelas ideologias, costumes, religiões, deuses falsos, imoralidade. Estavam sendo preparados para enfrentar, estavam sendo instruídos aqui para enfrentar aquela realidade que, de um lado, encantava os olhos, do outro lado, tentaria roubar o coração daquele povo. Então, o discipulado com as crianças, só para ficar bem claro, é responsabilidade dos pais. Eu queria ler, eu já mencionei, mas eu queria ler Efésios, capítulo 6. Eu vou ler de 1 a 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, claramente, função dos pais, responsabilidade dos pais. E os filhos exortados a honrar a esses pais. Então, se alguém tem dúvida, né, se esse mandamento, né, Velho Testamento não é aplicável hoje, a dúvida é tirada aqui. Está repetido aqui. Honra o teu pai. Senão, não ficou para trás no Antigo Testamento. Está aqui claramente. Aliás, todos os mandamentos, acho que com exceção do sábado, né, são repetidos no Novo Testamento. Então, honra teu pai. E isso a gente deve ensinar para os nossos filhos. Você precisa honrar seu pai. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor ordena. E na nossa família, nós vivemos para a glória do Senhor. Então, meu filho, você vai me honrar. A gente tem que ter esse pulso com os nossos filhos. Né? Sem provocar ira, claro. Mas debaixo de disciplina e de instrução, de exortação e de admoestação. Tem um detalhe sobre educação versus discipulado, que eu queria só dar
uma palavrinha, que muitas pessoas podem olhar para essas instruções e dizer, não, mas isso aqui se refere ao discipulado com os filhos. Eu faço meus devocionais em casa e na escola, né, eles vão ensinar só a educação geral, a educação formal. E não é bem assim. Não existe uma divisão assim muito clara a respeito dessas coisas. Ora, se na escola se ensina a respeito de evolução, de que o mundo foi criado numa explosão, por acaso, se na escola se ensina que as regras morais são convenções humanas, né, são acordos da sociedade para que se viva dessa maneira, e não existe uma essência maior, né, nisso tudo, é simplesmente um acordo, e que se quando você chegar na fase adulta e você tiver uma outra mentalidade, siga suas leis, suas próprias leis morais, né, você já imagina, né, onde é que isso vai levar. Vai levar para uma vida totalmente desregrada, bem distante do Senhor, e totalmente imaculada por pecado e por imoralidade. Isso foi na educação formal. Então, não existe uma distinção assim tão perfeita. Não existe. De um outro lado, se em casa nós ensinamos ciência e falamos que as folhas e os pássaros são criaturas criadas por Deus, né, e identificamos até o dia em que foram criados, em Gênesis, que a geografia que nós temos hoje é resultado das movimentações das placas da Terra por causa do dilúvio, e temos evidências disso, né? Existem cientistas criacionistas que falam sobre isso. Estamos ensinando o ensino dito formal, mas também estamos ensinando sobre a palavra de Deus. Então não existe essa distinção tão segura e formal, que eu posso ensinar meus filhos em casa e a escola só vai ensinar o ensino, né, matemática e linguagem. Não é tão assim. Não existe essa segurança. Então, a nossa preocupação, quando a gente traz nossos filhos para casa e ensinamos isso, é por causa dessa influência, dessas ideologias, dessas visões de mundo anticristãs que existem lá fora. E muitas vezes não é nem o que se fala. São trejeitos, são jeitos de falar que denunciam alguns valores que as pessoas têm, que nossos filhos aprendem rapidinho essas coisas. Um jeito de falar debochado de um professor pode ensinar nossos filhos a nos tratar com deboche, a faltar com respeito. Um jeito efeminado de um professor pode despertar, né, trejeitos efeminados também nos nossos filhos. Então não é só o que se fala, não são só as palavras e a cosmovisão daqueles professores ou dos colegas da escola. É um conjunto. Claro, não existe garantia de que nós vamos ter sucesso. Não existe. Mas, pelo menos o meu papel eu estou fazendo como pai. Pelo menos eu tenho uma consciência tranquila de que meu esforço está sendo em obediência ao que Deus quer de mim. Em obediência à sua palavra. Isso me dá tranquilidade. Se algum dia nossos filhos não seguirem essa instrução, eles vão seguir sabendo da verdade, conscientes da verdade. E eu vou ter minha consciência tranquila de que eu ensinei a verdade para eles. Então, voltando para Deuteronômio capítulo 6, inculcarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa. Isso aqui implica leituras, culto doméstico,
conversas em casa, conversas na hora das refeições, né? Tudo isso envolvido, né, numa instrução no meio do dia a dia. Não é um horário formal, mas é no meio das atividades do dia normais que se deve passar essas instruções, esses valores, esses ensinamentos. Andando pelo caminho, né, levar a criança conosco no carro ou andando, falando das coisas do Senhor. Só que isso precisa de uma mente treinada. A gente não é natural, né, pelo menos para a gente que já veio do mundo, ter uma mente treinada para olhar para esse mundo com as visões, com a visão do céu. A gente precisa treinar nossa mente, nossos olhos, e passar a enxergar as coisas com os óculos da palavra de Deus, com os óculos do reino dos céus. E aí a gente vai conseguir ensinar. Por enquanto, se a gente não tem, a gente pode forçar e escrever algumas coisas. Eu vou passear com meu filho hoje, eu vou falar sobre isso e isso com ele. Sobre essa realidade das Escrituras. Ou sobre minha experiência com Deus, assim. Bota num papelzinho. Por enquanto que a gente não tem isso desenvolvido, né, podemos fazer isso. Um esforço a mais. Mas precisamos, de fato, desenvolver essa visão celestial aqui, onde a gente mora, aqui no nosso trabalho, nos nossos trajetos, com as pessoas com quem conversamos. Ao deitar-te, ao levantar-te, sempre relembrar, levantando, né, de dar graças a Deus pelo novo dia e pedir pelo dia que se segue. Ao deitar, refletir sobre o dia que aconteceu, né, e orar com as crianças e relembrar coisas ou fazer correções de comportamento, pedir perdão, orar com eles instruindo. Então, é preciso estar com eles também. Isso não pode ficar a cargo dos avós e da babá. Tem que ser dos pais. A Torá como sinal na mão, né? Os judeus levavam isso tão a sério que eles realmente tinham as fitinhas, penduravam na mão. Mas isso a gente pode facilmente entender como o que a gente for fazer, né? O que nossas mãos forem fazer, a gente lembrar dos ensinamentos. Então, um ensinamento tão forte nas crianças que quando elas forem fazer algumas coisas, elas têm essa memória das verdades ensinadas pelos pais. A mesma coisa no frontal, entre os olhos, né, que é o que dirige nossos olhares, nosso pensamento. Então, ao dirigir nossos olhares, que a gente consiga também relembrar dos ensinamentos, que nossos filhos relembrem dos ensinamentos que foram passados por nós. Escrever nos umbrais da porta, que a nossa casa também reflita esses ensinamentos, né, que tenha quadros com versículos, né, que a organização da casa, né, reflita os ensinamentos que estão sendo passados para os nossos filhos, que tenham livros edificantes e que tudo que não edifique a gente tire de casa. Livros, discos, quadros, que sejam tudo retirado dentro de casa, se isso vier a prejudicar nossos filhos. Bom, por fim, eu queria destacar, voltar um pouquinho aqui para o versículo 3 e 4, que é a oração dos judeus, que eles chamam de Shema. Ouve, ó Israel, ouve. Quase quebrou. Ouve, ó Israel. Eles chamam isso de Shema, a oração que os judeus faziam. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Seria muito bom se as consequências dos nossos atos a gente experimentasse antes de praticar o ato. E se a gente, é isso que eu vou receber se eu agir assim, então não vou agir. Seria muito bom isso.
Mas não é assim. A gente só vai experimentar as consequências das nossas atitudes e das nossas escolhas depois. E às vezes, anos depois, quando não há mais tanto o que fazer. Então é preciso que agora a gente abra bem o ouvido. Ouve, igreja. Ouve. Essa é a tua responsabilidade. Pais, ouçam o que a palavra de Deus diz. Ouçam e tomem decisões hoje para cumprir o que Deus nos manda fazer como pais. Ouçam, porque as consequências vão vir depois. Israel entrou na Terra Prometida e uma geração depois de Josué, eles não conheciam mais a Deus, infelizmente. Israel falhou nesse ensino. Eles não instruíram seus filhos e a tragédia foi grande. A gente vê isso no livro dos Juízes. Quão longe Israel andou dos caminhos do Senhor, se igualando ou fazendo pior do que os povos pagãos, porque os pais falharam na sua responsabilidade de instruir os filhos. Que a gente aprenda a ouvir, a ouvir e tomar decisões firmes hoje para cumprir a nossa responsabilidade como pais, fazendo ou não a educação domiciliar. Os que não têm condições ainda ou querem deixar os filhos na escola, que entendam essa responsabilidade aqui. Pesa sobre cada um de nós, pais, de instruir nossos filhos e proteger nossos filhos na formação do seu caráter, na formação da sua cosmovisão de mundo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui para meditar na tua palavra, para nos exortarmos, Senhor Deus, uns aos outros em relação à nossa responsabilidade como pais, para transmitirmos a verdade do Evangelho aos nossos filhos. E que nossa família brilhe a luz de Cristo. Que nossos filhos reflitam, Senhor Deus, o que têm aprendido em relação ao Senhor e à tua palavra. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.